28 gramas de uma amostra de substância orgânica volátil forneceu por combustão 1.584 gramas de CO2 e 864 gramas de O2, sabendo que, cadê que eu não estou enxergando mais nada aqui, sabendo que, não, que eu estou querendo copiar aqui, ver se eu coloquei não coloquei não, eu estou querendo fazer, sabe o que, galera, estou querendo escrever, aqui ó, ele fala assim, ó, ele tem uma substância orgânica, então ele tem aqui ó, um composto orgânico, forneceu por combustão. Quando fala isso, ó, é porque reagiu com oxigênio. O que foi que ele forneceu? Ele forneceu CO2 ó, e forneceu água. Aí o que a questão fala é o seguinte, de onde veio o O2? O O2, ó. De onde veio o oxigênio? Todo o oxigênio veio somente do O2. Ó, certo? E o resto veio somente daqui, ó. Então eu coloquei O, né? Ficou ruim aqui. Só pra gente não... Ó, composto orgânico, certo? Pronto. Desse negócio aqui, ó, veio todo o carbono e veio todo o hidrogênio. Ou seja, trata-se de um hidrocarboneto, tá? Trata-se de um hidrocarboneto. Qual é o hidrocarboneto? É um butano, metano, etano, propano? Isso a gente vai descobrir agora. Como? Imagine que tenha 20 gramas de carbono aqui, certo? Então esses 20 gramas, eles estão lá, vieram tudo de lá, desse composto aqui, ó. Tem 30 gramas de hidrogênio, veio tudo daqui também, certo? Então a gente tem que fazer uma continha, né? Essa continha que você aprende lá no primeiro ano, onde você vai descobrir os índices e aí você chega na sua fórmula molecular original, do composto original, né? Então vamos lá, o que é que ele nos forneceu aqui, ó? Ele falou para a gente que foram gerados 1.584 gramas de CO2, certo? Então você coloca aqui, ó, 1.584 gramas de CO2, ó, vamos lá, cada mol, olha só, cada mol de CO2, vamos lá, ó, eu tenho CO2, aqui eu tenho apenas um carbono, né? Então vamos lá, dentro desse CO2, né? Quanto que é a massa molecular de CO2? Olha que lá na tabelinha da UES, ela não dá a tabela periódica completa, né? Ela dá a tabela periódica só com os elementos químicos que vão ser utilizados. Então você vai calcular a massa molecular e você vai achar que o CO2 tem o quê? 44 gramas por mol, certo? Só que dentro desses 44 gramas de CO2, 12 são de carbono. Né? 12 são de carbono. Beleza, mas quanto que eu tenho ao total? Quanto que eu tenho ao total? Eu tenho 1.584. Então você pode fazer de várias formas. Por exemplo, ó, eu posso dizer que 12 gramas de carbono, que é o que eu quero saber, estão em 44 gramas de CO2. Se eu multiplicar pelo valor total de CO2, 1.584 gramas de CO2. Eu posso fazer isso aqui. E esse cálculo aqui vai me dar o resultado total de quê? Da quantidade de carbonos. Certo? É uma forma de fazer. Beleza, Onias, mas aí eu não estou entendendo nada, eu só sei fazer por regra de 3. Mas aqui é a mesma coisa, certo? Então vamos fazer logo pela regra de 3 que a maioria está mais habituada a fazer.
tá? Então vamos lá, só para a gente deixar isso aqui, ó. Vamos deixar no cantinho assim, ó. Massa molar, ó. Massa molar do CO2, 44 gramas. Deixa eu só ver se eu afasto essa mesinha mais para cá, galera. Dá mais espaço que eu estou bem prensado aqui. Agora vai, ó. 44 gramas por mol, certo? Então você faz assim, ó. Dentro desses 44 gramas por mol, você tem assim, ó, 12 gramas de carbono estão em 44 gramas de CO2, beleza? Só que eu quero saber quanto que vai ter nessa massa que foi gerada nessa reação, né? 1584, né, de CO2. Ó, fazendo essas continhas aqui, ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse, você vai ter que o x vai dar igual a, deixa eu ver aqui as continhas que eu já fiz, 432 gramas de carbono, tá? 432 gramas de carbono. Vamos para o hidrogênio, ó, separar aqui. O que é que eu tenho? A massa molar, ó, massa molar do H2O vai dar igual a 18. Maria, 18 gramas por mol, né? Quanto que eu tenho aqui de hidrogênio? Eu tenho 2 hidrogênios. Aí você sabe que cada hidrogênio é igual a 1 grama por mol, tá? Então vamos lá, fazendo do jeitinho que a gente fez do outro lado. Ó. Eu tenho 2 hidrogênios, né? Na verdade, 2 hidrogênios não, vou fazer logo pela massa, né? Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 gramas, né? 2 gramas de hidrogênio em 18 gramas de água, tá? 2 gramas de hidrogênio e 18 gramas de água. Quanto é que eu vou ter nessa massa total que foi gerada aqui de 864? Tá? 864 gramas. Aí esse vezes esse vezes esse, você vai ter que o seu X vai dar igual, sabe quanto? 96 gramas. Aqui, ó, 96 gramas. Beleza? Então você tem isso daqui, ó. 432 e 96. Quer dizer, se eu somar os dois, eu vou ter a massa molecular total desse meu hidrocarboneto que sofreu a combustão, tá? Então, somando os dois, ó, eu vou ter uma massa total de 528 gramas. Foi isso que eu fiz aqui no meu papelzinho do lado aqui para eu pescar, tá bom? Para adiantar mais o processo. Aí o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho o seguinte, eu tenho a massa total, né? 528 gramas, tá? Já tem uma massa separada de cada um, né? O que é que falta agora? Olha só, o que falta agora é eu contabilizar e descobrir a fórmula mínima, certo? A fórmula mínima para descobrir, para entender o que é que foi queimado nessa reação, tá? Para descobrir a fórmula mínima, eu tenho que calcular a quantidade de mols de tanto de carbono como de hidrogênio. Então eu vou fazer o seguinte, ó, número de mols de carbono, quanto que vai ser, certo? O que que a gente tem aqui, ó? 432 gramas de carbono, tá? 432 gramas de carbono, eu vou dividir pela massa do carbono. Então, ó, 432 dividido por 12, tá? Que se você fizer as continhas rapidinho vai dar 36, beleza? Quando eu fizer aqui, ó, número de mols do hidrogênio, 96, esse aqui é o mais difícil, né? 96 dividido por 1. 96 dividido por 1 vai dar 96. O que acontece aqui? Eu vou agora simplificar. No caso aqui, ó, se eu dividir por 12,
que eu vou chegar a 36, ou vou chegar a 3. Se eu dividir isso aqui por 12, eu vou chegar a 8. Então pronto, ó. Esse aqui vai ser o meu menor, os menores valores inteiros que eu consigo obter, né, fazendo uma divisão pelo mesmo valor. O que é que isso significa? Significa que eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa quantidade de mols para o carbono e essa quantidade de mols para o hidrogênio. Então eu vou ter uma fórmula molecular mínima aqui, C3H8, tá? C3H8, onde que ele vai entrar? Vai entrar aqui, ó. Onde que ele vai encaixar? Vai encaixar aqui na letra D, que é o único que fala que tem 3 carbonos, ó, prop. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4, certo? Então eu tenho aqui a fórmula mínima, né, desse composto C3H8. Belezinha? Tranquilo?